A paz do Senhor para todos, amém? Caro irmão, irmã, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e assim estaremos abençoando a sua vida com a Palavra de Deus e cooperando com a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Na série EBD Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 10, que tem por título O Poder da Evangelização na Família. Amém? Vamos tomar por base o texto áureo da nossa lição, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, que diz assim: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Deus, ele não só deseja a salvação do indivíduo, mas também anseia para a salvação de toda a sua família, ou seja, toda a sua casa. Para Deus é importante a salvação da família. Por isso, nessa lição, estamos falando sobre o desafio da evangelização. A família não poderia ficar de fora, principalmente quando se trata da família do cristão, porque muitas das vezes nem todo mundo da família está ali servindo ao Senhor. Então, através desta lição, temos o objetivo de focar sobre a família, porque a família é importante. Na sociedade não tem coisa mais importante do que a família, porque sem a família não existiria sociedade, não existiria nação e país. A família é a célula base da sociedade. Por isso que ela é importante. A família, ela deve ser o primeiro campo de evangelização. Para o cristão, a família é o primeiro campo de atuação para evangelizar. Nós temos uma missão importante, que é de pregar o evangelho a toda criatura. Isso quer dizer que nós temos a missão de anunciar o Evangelho, ganhar o mundo para Jesus. Mas para fazermos isso, temos que começar ganhando aqueles que estão em nossos lares, que ainda não alcançaram a salvação de Jesus Cristo. Podemos observar aqui de que adianta ganhar almas para Cristo e ter membros da nossa família ainda distante do Salvador. Então, todo cristão, ele deve atentar para esta situação. Temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, e para alcançar todo mundo, temos que alcançar a nossa família, aqueles que estão dentro do nosso lar, aqueles que são familiares, que ainda estão distantes do Salvador. Então temos que ganhar os de dentro de casa, para depois ganharmos aqueles que estão lá fora. Então, a família do cristão precisa ter amor pelas almas e principalmente pelos da sua família. Amém? Em Atos, no capítulo 16, versículo 31, nos mostra que Deus, ele tem um grande plano salvífico na vida da família. Ou seja, o cristão, ele vive sob a promessa salvífica. A família do cristão está enquadrada nesse plano salvífico. Em Atos, capítulo 16, versículo 31, onde nós lemos, fala de um episódio quando Paulo e Silas estavam presos por causa da pregação do Evangelho. Eles foram lançados na prisão, foram espancados. Ao invés de estarem ali desesperados, eles estavam ali orando e louvando ao Senhor. À meia-noite, Deus fez um grande rebuliço naquele cárcere, naquela prisão onde havia muitas pessoas presas ali, encarcerados. Eles ouviam Paulo e Silas orando e cantando.
E o milagre que Deus fez ali foi abalar os alicerces daquele cárcere e todas as prisões foram abertas. Quando o carcereiro se acordou, certamente com um barulho, e viu que todas as celas estavam abertas, ele, sabendo que não ia escapar, porque aquela grande fuga, aparentemente em massa, seria ele o responsável. Então a sua morte era certa. Mas ele, querendo poupar dessa situação, tirou a espada e foi cometer suicídio. Mas Paulo falou: não faças tal, porque todos estavam aqui. O grande milagre que eu vejo nessa passagem bíblica é que todos os presos ficaram ali sob a orientação do apóstolo São Paulo. Não houve rebelião, não houve nenhuma reviravolta ali dentro daquele cárcere. Estava tudo sob controle, em perfeita paz. Aquele homem, quando contemplou tudo aquilo, ele veio trêmulo, se ajoelhou e disse: o que é que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo chegou para aquele homem e disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem dali saiu dali, com certeza, refrigerado pelo Evangelho de Cristo. Aquele homem saiu dali convicto da verdadeira paz que refrigera a alma. E com certeza ele levou essa mensagem, essa bênção para a sua casa, para a sua família. Porque recebendo uma dádiva de Deus, consequentemente, todo chefe de família leva para que todos da sua casa recebam tamanha bênção. Então, aquele homem aceitou Jesus como seu Salvador e levou essa mesma mensagem para a sua família, para a sua casa. Então, esse é o objetivo do cristão: ganhar os seus familiares, aqueles que ainda estão distantes do Salvador. Quantos servem ao Senhor, mas os filhos ainda estão distantes? Pode ser o marido, pode ser a esposa. Então, o papel do cristão é muito importante nessa tarefa da evangelização. Por quê? Todo cristão deve fazer a sua parte. Qual é a parte do cristão nesse contexto para a evangelização da sua família, que é importante para Deus? Primeiro, uma vida de oração. O cristão deve estar apresentando, intercedendo pela sua família, apresentando a Deus, para Deus salvar, para Deus guardar. Segundo, o bom testemunho. Uma vida de bom testemunho, de boa conduta é muito importante, porque ficaria difícil você anunciar Jesus Cristo e os seus familiares ter credibilidade quando uma má conduta, um mau testemunho precede a vida deste. Então, devemos prezar pelo bom testemunho, pela nossa conduta, para que isso não sirva de tropeço quando anunciarmos o Evangelho, não só aos nossos familiares, mas às pessoas fora que ainda precisam de Jesus. Então, vida de oração, uma vida de bom testemunho é muito importante. E por fim, anunciar Jesus Cristo. Amém? Então, devemos anunciar Jesus, devemos falar de Jesus. Em todos os meios da nossa vida, temos que estar apresentando Jesus. As pessoas têm que sentir Jesus na nossa vida, sentir o brilho, a graça de Deus na nossa vida. Então, devemos fazer isso em nome de Jesus. Como devemos evangelizar os familiares? Nós aprendemos que a oração é importante, aprendemos que o bom testemunho é importante, anunciar Jesus é importante. Isso é indispensável na vida do cristão. Mas como evangelizá-los? Filhos, o cônjuge, pode ser a mulher ou
o homem, o chefe da família, como evangelizá-los? Os parentes, aqueles que são parte da parentela, como evangelizá-los? Primeiro, a primeira dica, convidá-los para assistir um culto na igreja. Convide-os para participar da escola bíblica dominical, tá? Um evento importante na sua igreja, uma festividade, ou até mesmo uma cruzada evangelística, um movimento fora na rua, toda aquela movimentação realizada pela igreja, convide, recepcione para que se sinta à vontade e assim tenha a oportunidade de ouvir a mensagem do Salvador Jesus Cristo. O culto doméstico também é um trabalho maravilhoso para a evangelização dos familiares, da família. Por quê? Eu digo isso por experiência. Eu, quando me converti, ainda era muito novo e acabei me afastando, não tinha levado muito a sério. Mas quando eu tive mais entendimento, eu voltei para o Evangelho. E nesse dia eu participei de um culto doméstico. E ali, naquele culto, eu voltei conscientemente, por desejo e necessidade de voltar-se para Jesus. E foi em um culto doméstico. Então, é um trabalho importante que devemos fazer em nossos lares. Então, vamos investir nesses trabalhos, porque é importante para que a sua família seja alcançada pela graça de Cristo. Amém? Falar de Jesus. Se não falarmos de Jesus, se não apresentarmos Jesus, do que Ele fez na nossa vida, algum milagre, alguma bênção, quantos milagres Jesus faz na nossa vida e às vezes não nos preocupamos em chegar para os nossos familiares que estávamos esperando aquilo e Deus realizou a bênção, fez isso. Seus familiares precisam saber. Não somos meros religiosos. Servimos a Cristo vivo. E é nessa hora que devemos apresentar Jesus, o que Ele fez na nossa vida e que pode fazer na vida de nossos familiares. Então, são essas as dicas que nós podemos aplicar, são simples, para evangelizar nossos familiares. Isso é importante. A família brasileira, ela precisa de salvação, já que nós estamos falando sobre família, não podemos deixar de falar assim em um contexto geral. A família brasileira precisa de salvação, não só a brasileira, mas em todo o mundo. E na nossa realidade aqui no Brasil, precisamos orar pelas famílias brasileiras. Precisamos anunciar o Evangelho para essas famílias. Por quê? A família, ela vive sob ataque constante. Esses ataques começaram lá no Éden, quando Deus fez o primeiro casamento, a primeira família. Satanás investiu contra ela para destruir. E isso resultou na queda da humanidade por causa do pecado. E os ataques não pararam por aí. De forma alguma. Os ataques ainda continuam, mesmo em outras esferas e outras instâncias. Os ataques continuam contra a família. Hoje, os alicerces da família são abalados por uma orquestração perversa, cujo objetivo é destruir, desfazer todos os valores da família, os bons costumes, toda a visão cristã que ainda perdura em algumas famílias. Essa orquestração perversa que
paira na nossa sociedade, no nosso país, na nossa nação, tenta destruir a família. Tenta destruir o segmento mais importante da sociedade, a instituição divina que é a família. Nós temos aqui como exemplo algumas das forças que se levantou e continua atacando a família. Em primeiro lugar, a grande mídia televisiva. Essa tem atacado ferrenhamente, essa tem orquestrado constantemente contra a família. A televisão brasileira, só para você ter uma ideia, é considerada em todo o mundo pela sua descompostura moral. Nenhum país lá fora recomenda a televisão brasileira pelo alto padrão de moralidade que essas emissoras oferecem. Quantos lares, quantas famílias estão sendo orientadas, informadas e instruídas por essas novelas promíscuas que servem de instrução para a violência, para a prostituição e para a desvalorização da família, levando a todos a ter uma visão falida do casamento, levando os filhos a serem rebeldes contra os seus pais, levando as crianças a ver cenas imorais, despertando ainda cedo para o sexo. É isso que a televisão brasileira oferece. Um alto padrão de imoralidade e promiscuidade. Então, essa grande mídia, ela tem sido uma grande ofensiva para as famílias brasileiras. Infelizmente, a Suprema Corte do nosso país aprovou a união de pessoas do mesmo sexo. Isso é um ataque contra a família. O Ministério da Educação quis estabelecer nas escolas públicas uma cartilha com o objetivo de orientar as crianças para a sexualidade. Prática essa desconhecida em outros países, porque orientação tem que ser dos pais e não da escola. E essa cartilha estava com um conteúdo que instruía crianças para a prática homossexual. Salvo por deputados evangélicos e outras famílias que se levantaram, pastores, contra isso e barraram, mas os ataques podem surgir a qualquer momento em outras áreas de forma sorrateira e sutil. O Ministério da Educação investiu contra a família. O Congresso Nacional também nem se fala. Tudo isso, todas essas forças, com o objetivo de desconstruir, de desvalorizar a família, de banalizar todo o bom costume, toda a boa prática, toda a visão cristã ser destruída. Tudo isso é menosprezado. Quando a televisão brasileira trata de algum assunto que envolva a família, quem são aqueles que presidem? Quem são aqueles que vão comentar? É pastor? É padre? É um pai de família? É uma autoridade? Não. São atores, artistas de televisão, pessoas que vivem promiscuamente, pessoas que não têm temor de Deus, que estão ali para opinar e instruir as famílias com o seu padrão de vida iníqua. É isso que você quer que a sua família aprenda? É isso que você quer que no seu lar seja manifesto? A Igreja de Jesus Cristo, ela é a única instância aqui na Terra que preza pela família, que defende, que protege, que ora por ela. E pela preservação dos bons costumes, das boas práticas,
que defende a moral. A igreja, ela é a detentora da verdade, da palavra que prega o Evangelho. Por isso que nós, como igreja, temos a missão de pregar o Evangelho, repreender as trevas. O mundo não compreende isso porque está todo no maligno, mas nós que somos o sal da terra, a luz do mundo, repreendemos essas trevas e anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a família brasileira precisa das orações, precisa do Evangelho de Cristo, precisa de salvação. Então, que através dessa lição, desse estudo, possamos nos conscientizar por esta causa e apresentar as famílias brasileiras para que seja alcançada pelo Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?